Gente, vocês viram o que o Jordan Peterson falou? Ele falou algo sobre carreira versus família, que desperta um debate sempre muito importante e muito interessante. Dá pra gente conciliar, enfim. Como é que a gente lida com essa questão? Isso para ambos, tanto para mulher, mas principalmente para mulher, tanto para mulher quanto para homem. Vale para ambos, mas principalmente para mulher. Como fazer isso? Dá para conciliar? Enfim, curta, comente, se inscreva, porque o vídeo de hoje tá polêmico. Bora para mais um vídeo. Então, primeiro vamos assistir rapidamente aí o trechinho em que ele fala. Most young women are taught badly that the most important thing that they'll do in their life is their career, and that's simply not true. It's not true for most people, and it's certainly not true for most women. I certainly wasn't taught that myself. I feel like I'm doing quite well in my career, but I still have pressures. People who are saying, you know, when are you actually going to succeed properly by having a baby? How old are Lightly you? offensive. I'm 38. I feel like I've got through my early 30s without almost luckily. When I look at what my friends have to deal with their children, I almost feel a little bit blessed. What do you say to that? Well, I would say that it starts to get pretty lonesome in life after 45 if you don't have a family. You know, it's easy to consider the utility of an intense career, and like you have a very high quality career too. You know, that's something that marks you out from maybe from, let's say, more typical people. Maybe perhaps that's worth more of a sacrifice, but you know, you're going to live till you're 90 in all likelihood, and it's not easy to consider your life across its entire span. There's something to be said for intimate community around you if you can manage it. You have children and you have grandchildren, and that, to me, what I've experienced in my life, although I've had a very productive career and a very interesting career, it's definitely been the case for me that my family has been more and more important to me as I've got older. I don't think that that's an uncommon experience. Então vamos lá. Ele disse que as meninas foram ensinadas, e de uma maneira errada, sobre carreira. Que carreira é a coisa mais importante. Isso não é verdade, diz ele. É óbvio que aqui a gente está num contexto feminista. As meninas foram ensinadas assim e isso tem tudo a ver com o feminismo. Assista as minhas séries sobre isso, principalmente a série sobre esquerdismo e os meus vídeos sobre isso em que eu explico a origem disso, como que isso se deu. Mas aí, quando ele fala sobre isso, que a carreira não é a coisa mais importante, a jornalista o interrompe e fala assim, olha, eu me vejo como abençoada, porque quando eu olho para as famílias dos meus amigos que tiveram filhos e os filhos são terríveis, eu me vejo como abençoada. Primeiro que isso aqui tem muito a ver com o fato de que a geração de hoje, ela não sabe educar os seus filhos, então, obviamente, as crianças ficam terríveis. Há vários elementos que estão presentes e são, assim, até simples de praticar, se você souber, é simples criar os filhos. Dá muito trabalho, mas são conceitos simples. Mas esses conceitos foram abandonados, principalmente por muitos e muitos conceitos que vieram da psicologia e porque muitos cristãos e o povo de modo geral abandonou a fé cristã. E aí então as crianças estão do jeito que estão, horríveis. Horríveis. Ô louco, você não lembra antigamente? O pai era analfabeto, mas ele dava jeito em 10 crianças. A minha avó sempre conta isso. Desculpa, a minha mãe. Família da minha mãe, bem pobre, eles eram em 10 ou 11 filhos. Ela conta. Eu já fui aqui, na casa do meu avô, aqui na minha cidade. Meu avô e minha avó já faleceram, mas sim, a casa extremamente simples, gente. Uma pobreza, era bem pobre. E a minha mãe fala, eu não lembro da gente brigando. Eu acho que é óbvio que a minha mãe está exagerando, né? Ô mãe, é óbvio que tem discussãozinha tudo. Mas assim, não era aquele negócio, vive em pé de guerra. A memória que ela tem é de uma família harmoniosa. Meu avô era alguém que nem era cristão, mas tinha uma influência cristã que tomava conta dele. Então, esse é um primeiro ponto do porquê hoje essa jornalista se considerou abençoada por não ter filhos. É que o povo não sabe educá-los. Porque uma família, mesmo grande, quer dizer, principalmente grande, é uma felicidade imensa. Mas aí, o Jordan Peterson pergunta para ela, quantos anos você tem? Aí ela disse, 38. E aí ele disse duas coisas muito verdadeiras. Primeiro, a vida fica mais solitária depois dos 45. Segundo, você tem um trabalho de alta qualidade. Isso a diferencia das pessoas comuns. Sim, esses dois pontos que ele tocou, isso é verdade. É verdade, eu concordo plenamente com ele. Vamos lá, para algumas pessoas, até pode parecer, né, não fazer tanta falta uma família e filhos. Por quê? Porque possuem um emprego empolgante, que é o caso dela, jornalista. Mas a maioria dos empregos não são empolgantes assim. São repetitivos, são monótonos e muitas vezes doloridos literalmente.
Literalmente. É claro que a gente pode, em Cristo Jesus, encontrar alegria até no emprego mais monótono. Mas sem sombra de dúvida que, principalmente nesses cenários, a gente necessita muito mais de outras coisas que façam valer a pena o esforço que a gente faz durante a semana. E aí entra a família. Aí entra a família e também uma igreja, uma comunidade. Porque o quanto que as pessoas alegram a alma. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus. Então, por exemplo, o Jordan Peterson, ele tem uma carreira gigantesca, conhecido no mundo todo. E mesmo ele disse, olha, eu encontrei mais alegria na família, isso foi mais importante para mim do que a minha carreira. Eu concordo com ele, porque eu considero que o meu trabalho é uma dessas coisas empolgantes. Por quê? O meu trabalho, eu acredito que eu levanto de manhã e todos os dias o que eu faço, eu vejo respingar na eternidade. Que tudo aquilo que eu faço é grandioso, não por mim, mas por ser um servo na obra de Deus. E também tem muitas coisas empolgantes. No meu caso, por exemplo, muitas vezes eu estou no aeroporto, eu encontro alguém que me reconhece, dá um abraço, um carinho. Poxa, então você pensa, nossa, olha onde meu trabalho foi. O quanto que você fica extremamente motivado e empolgado. Estou lá na praia, ô pastor! Então, o carinho das pessoas por reconhecerem o seu trabalho e você notar, puxa, olha onde meu trabalho foi. Esses dias mesmo, várias famílias vieram aqui me visitar. Uma família demorou 19 horas viajando só para falar comigo. E aí a gente fez uma live, fez uma videochamada com uma querida irmã, e a querida irmã disse assim, pastor, eu estava assistindo o seu vídeo, meu marido tinha morrido há 5 meses, eu estava profundamente ansiosa, com crise de ansiedade, eu vi um vídeo, assisti a um vídeo seu, orei em casa e tudo mudou. Então, essas coisas, ela estava me contando e eu arrepiado, gente. Assim, emocionado, ela me contando isso. Então, essas coisas, elas fazem com que tudo fique gigantesco, né? A sua vida fique enorme. Você fala, poxa, vale a pena. Então, isso dá uma sensação de propósito muito grande. Muito grande. Então, o meu trabalho, eu considero que ele tem é um trabalho empolgante. E que, pela graça de Deus, eu tenho, não sou digno de estar nele, mas... E obviamente, eu fico muito feliz com o meu trabalho. Mas mesmo assim, o amor vivido aqui pelo próximo, que é a minha família, a minha igreja local, é um negócio assim inenarrável, né? Eu me lembro, por exemplo, de um dia, nós fomos assistir, por sinal faz até tempo que eu não tenho ido assistir ao meu filho, mas eu me lembro de um dia a gente foi assistir a um jogo dele, a um jogo de futebol, foi fomos eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas, e lá atrás a gente tinha um desejo, né? Quem sabe o menino vai virar jogador e tal. Eu quis, né, ser jogador, mas eu era ruim, não consegui. Não, eu jogava mais ou menos. Mas, puxa, que coisa maravilhosa, sabe? Ver ali o desenvolvimento do seu filho. Né? Ele não precisa jogar no Camp Nou, estádio de Barcelona. Ali para nós ele era o nosso Messi. Para nós é o que importa. E esse dia em específico a gente tinha ido aqui em São José, uma cidade vizinha. E, puxa, que dia, foi um dia assim tão gostoso, a vida acontecendo. A vida, ali ninguém precisava conhecer a gente, saber quem era meu filho ou não. Mas pra gente era espetacular. O quanto que a família é essa coisa espetacular, o quanto que o amor é de fato essa coisa poderosa. Poderosa. Então, todos, homens e mulheres, deveriam avaliar os seus trabalhos se querem casar. Paulo, por conta da época, ele aconselhou a não casar. E aí ele concluiu assim, olha, porque quem casa cuida de agradar a esposa. Ou seja, casou, meu amigo, você tem que avaliar o que você vai fazer da vida. E agora você tem que agradar a esposa e vice-versa. Então, meu conselho para todos, mas principalmente para as mulheres, querem se casar? Pensem no tipo de serviço que vocês terão. Porque Provérbios 31 mostra as mulheres trabalhando. Então, as mulheres podem, obviamente, trabalhar. Mas você deve sempre pensar se esse trabalho não vai ser uma concorrência em relação à sua família. Na realidade, até homens devem pensar isso. É porque eu estou falando aqui homens e mulheres porque a mulher não tem a obrigação de sustentar a casa. Isso, eu já falei isso aqui na minha série sobre casamento. O homem é o provedor. Então, esse é um fardo que está sobre o homem, principalmente. Que está sobre o homem. Mas, então, para todos, para a mulher principalmente, mas para o homem também, essa advertência, esse conselho é válido. Se a gente quer casar, tem alguns tipos de serviço que não dá. Se a gente quer casar, tem algumas coisas, pelo menos no nosso serviço, que a gente tem que desacelerar um pouco. Tem que desacelerar um pouco. E eu falo muito sobre isso no meu curso Criação de Filhos. Eu falo de muitas coisas que você dificilmente vai ouvir em outro lugar. Não vai, porque são coisas que realmente mudam a vida da gente e muitos pastores parecem não ter coragem de pregar. E muitos também nem sabem, mesmo porque estão perdidos com os filhos deles em algum... Enfim, estão com os filhos perdidos por aí. E
Por sinal, nesta semana, em especial aí do dia 14, do Dia das Mães, a gente fez uma promoção do nosso curso Criação de Filhos, em todos os cursos, R$ 165 cada um. 165 Criação, 165 Homeschooling e 165 A Culpa é do Meu Corpo. Então, aproveite, o link da descrição está aqui. O link da descrição. O link dos cursos está aqui na descrição. Aproveite essa semana. Aproveite. E aí, o que você acha? Carreira, família, como conciliar? Dá para conciliar? Pode deixar sua opinião sincera aqui. Deus abençoe, gente. Até a próxima.